ela construiu uma marca. R$ 20. R$ 20, gente. A receita, ela é certinha, dá certinho. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio do Mulheres Únicas. E nesse terceiro episódio, nós preparamos um assunto muito importante nessa parte de mulheres, que é o empreendedorismo feminino. E não esqueça de já compartilhar esse episódio com aquela amiga sua que está pensando em abrir um negócio ou que está desanimada com o empreendimento dela. Não se esqueça de compartilhar, já se inscreva nos nossos canais, se você está aí nos vendo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de se inscrever, que isso é muito importante para nós, e deixa o like para fortalecer essa comunidade de mulheres. E nós estamos aqui hoje para falar sobre empreendedorismo feminino e ninguém melhor que eu conheça com uma história extremamente inspiradora do que a Leia da Chiquilique Baby, gente. Essa mulher, ela tem uma história fantástica e ela vai falar muito aos nossos corações hoje, gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e se inspirar muito com essa história. E eu vou ler um trechinho aqui do que ela mesma fala sobre ela. Ela é mãe, esposa, serva de Deus e empreendedora visionária. A nossa convidada, ela encontrou em meio à dor da depressão do pós-parto a missão de transformar a vida de outras mães através do negócio dela. Gente, esse propósito é maravilhoso, é algo assim incrível. Então vocês já imaginam a história que vem por aí, né, gente? E olha só, vou contar só um trechinho, Leia. Com apenas R$ 20. R$ 20, gente. Muita fé, parceria familiar e um sonho no coração. Ela construiu uma marca que hoje alcança o Brasil e países vizinhos, né, Leia? Já exporta, gente. Ela é da Chiquilique, a Leia. E Leia, seja muito bem-vinda. Olha, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por poder ter aceitado esse convite. A casa é sua. Seja bem-vinda. Eu que agradeço demais esse convite, porque a Lu é uma querida, né? Nós já trabalhamos aí em algumas coleções da nossa marca que ela tem trabalhado com a gente, e eu fico muito feliz de estar aqui falando para essas mulheres únicas, né? Essas mulheres que eu tenho certeza que todas elas são tão trabalhadoras e tão empreendedoras assim como eu. Ela também é esse exemplo de mãe empreendedora, visionária também, né? Então é um prazer muito grande. Eu espero que aquilo que eu passei pela minha vida, essa experiência, eu consiga transmitir para vocês aqui hoje nesse podcast. Incrível, já vi aqui os vídeos anteriores das pessoas que vieram, das mulheres que vieram, e são pessoas maravilhosas, com história incrível também. Então eu espero, sinceramente, que o que eu passei sirva para ajudar alguma pessoa aí que esteja passando num momento de indecisão, que possa ajudar as pessoas que estiverem assistindo esse podcast. Eu tenho certeza. Sua história ela é muito inspiradora. A gente já estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores sobre essa história e eu tenho certeza que vocês vão pegar muitos insights. Vocês já peguem caneta e papel aí, porque daqui vão sair muitas ideias e muitas oportunidades aí na cabeça de vocês, gente. E eu não posso deixar de falar que isso aqui é um cumprimento, né, de uma palavra. Uma vez nós estávamos lá no ensaio fotográfico, lá na Chiquilique, na fábrica, e aí a gente ainda não tinha agência, não tinha esse estúdio, e aí eu falei pra Leia, eu falei, Leia, você ainda vai estar sentada comigo no nosso estúdio. Olha só. E vai gravar um podcast pra você contar a sua história. E isso hoje está se cumprindo. Isso é o fruto do empreendedorismo feminino, né? Nós somos mulheres, assim, eu digo eu, Leia, e você que está nos assistindo, nós temos uma força muito grande, né, Leia? Então, assim, quando a gente tem um propósito bem definido, as coisas acontecem. Com certeza. Né? A gente não pode parar no meio do caminho, a gente tem que ter essa consistência. E vamos começar do começo? Vamos ajudar essa mulherada a se inspirar, Leia? Vamos ajudar vocês aí que tá na dúvida aí, vou, não vou, monto, não monto, né? A dar uma esclarecida aí para trilhar o caminho aí, que não tem erro. A receita, ela é
certinha, dá certinho, É pode. verdade. Oleia, conta para nós como que surgiu essa ideia ali no começo mesmo. Nós falamos aqui um pouco sobre essa gestação, aí veio uma depressão Isso, pós-parto. Como que uhum. surgiu essa ideia? Conta para nós. Então, eu trabalhava, né, num escritório, na parte de administração, e quando eu engravidei, que já foi uma gravidez tardia, foi depois de muitos anos de casado, várias tentativas, é que eu tive essa bênção de Deus, né, de engravidar. E quando a gravidez veio, com ela veio essa provação, que foi a depressão pós-parto. Mas eu costumo pensar que nada na vida da gente que acredita em Deus, né, que nada é em vão. Tudo tem um propósito, né? E como eu estava dizendo, desde criança, eu sempre gostei de fazer roupinha de boneca. E durante a gravidez, quando eu via as roupinhas dele, eu ficava assim, eu dou conta de fazer. Só que eu fazia, gente, as roupinhas das minhas bonecas com agulha de mão. Não tinha noção nenhuma de máquina de costura, não sabia que máquina, que tecido, não entendia nada disso. Então eu pegava os retalhos, costurava as roupinhas e eu amava fazer isso. Fiz até os 14 anos, né? Minha infância de brincar de boneco foi até os 14 anos. E quando eu via aquelas roupinhas, eu pensava, nossa, eu dou conta de fazer. E durante essa manifestação dessa depressão durante a gravidez, eu já tinha uma preocupação na minha cabeça. O que que eu vou fazer quando meu filho nascer? Que Né? é uma preocupação que na cabeça de Você toda foi mãe. mãe também, Aham. recente, e a gente pensa, e agora? Agora, como é Né? que vai ser? Como é que Quando vai ele ser? nascer, o que que eu vou fazer? Quem vai ficar com ele? Por mais que a gente tenha na mente uma avó, uma pessoa que você contrate para te ajudar ali, na época eu não Uhum, tinha essa pessoa, você ainda fica aquele sentimento de mãe, de uhum, deixar, né? uhum. Então, eu pensava muito nisso, eu pensava numa maneira de ganhar ali o meu sustento de uma forma que eu não deixasse ele sozinho. Uhum, Mas a coisa mais difícil que vinha na minha mente era aquela tristeza da depressão mesmo. Né? uhum, Então, quando eu fui levar meu filho para lá no escritório que eu trabalhava, já com 20 dias de resguardo, eu passei na porta de uma empresa que vende máquinas aqui em Anápolis, né? Muita gente deve conhecer, fica ali no centro, a TV Mac, e lá tinha na fachada é, um curso que eles estavam oferecendo para costureira prática, básica, aquela costura básica, para noção de costura. E uhum. quando eu vi aquilo, eu falei para o meu marido, para o carro que eu preciso ver sobre esse curso. Gente, não sei de Leia. onde E a gente surgiu. está falando o quê aqui? No ano de 2000, E como é que era? 3, 2003, 2003, só para o pessoal se situar exatamente. mais ou menos a época ali. Isso foi em 2003 Uhum, e o mês de agosto. uhum, Então, foi no mês de agosto. E o que que aconteceu? Quando eu me informei, ele parou o carro, eu fui lá, informei, eu estava com 20 dias de resguardo ainda, eu me inscrevi. Falei, eu quero aprender costura básica. Na minha cabeça estava assim, eu aprendendo isso aqui, eu vou ter alguma coisa para ocupar a minha mente uhum. nesse período de parto, de resguardo, né? E foi essa a minha intenção a princípio. Me inscrevi, comecei a fazer o curso, eram várias costureiras para apenas 3 ou 4 máquinas, e eu peguei muito pouco naquela máquina, mas enfim, quando terminou o curso, eu saí de lá, gente, eu não tinha dinheiro, né, pode falar tudo, eu não vou mentir para vocês. Eu não Conta tinha todos os mesmo, segredos. só tinha o talão de cheque, que naquela época as pessoas pegavam ele como Aham. nota de compromisso de pagamento, e comprei, parcelei lá em acho que em 3, 4 vezes, comprei 2 máquinas. Não tinha nem noção para que servia aquelas 2 máquinas. E levei. E foi nelas que a gente começou o negócio. Né? Uhum. Então, a primeira compra de malha, gente, foi R$ 20. É que a gente até falou, né? Ela começou com R$ 20. Explica Isso, como é que foi esse início desses R$ 20. Porque hoje exatamente. R$ 20, por isso que eu perguntei aqui qual ano. R$ 20 naquela época, R$ 20 naquela época, para você ganhar R$ 20 era muito difícil, né? É muito difícil, Então conta muito pra gente difícil. a história desses R$ 20, que tá todo mundo Olha, curiosa. se eu não me engano, naquela época, R$ 20, naquela época o salário mínimo era em torno de R$ 260, o Olha só, salário mínimo. Daí você dez tira, por cento de um salário. exatamente. Fosse hoje, né, seria aí uns
aproximadamente R$ 200, né? Uhum. Seria esse o início de uma empresa, gente. É. E eu fui ali ali no beco das máquinas também e comprei todo esse dinheiro aí de malha e comecei a fazer. Antes disso, nessas mesmas máquinas, eu já peguei alguns retalhos lá de casa, roupa velha, comecei treinando ali. E com esses R$ 20 eu não podia errar, Uhum. porque era o início, eu não tinha outro para repor. E eu comecei a fazer as roupinhas. E quando ficou pronta ali, em média ali entre 6 e 8 conjuntinhos, macacão e conjuntos, eu achei que eu já estava no direito de montar um negócio, né. Então eu falei: "Eu preciso vender, pegar esses R$ 20 para fazer mais R$ 20". Aham. E foi aí que a gente surgiu a ideia de arrumar uma banca ali na Praça Bom Jesus. Então eu posso dizer que foi a primeira loja de varejo nossa, foi essa banca, né, Uhum. que ficava ali. Só que o ponto era muito ruinzinho, não tinha muito movimento, ficava mais escondido, até que a pessoa ofereceu para a gente a banca da frente, que melhorou. Foi quando o meu marido começou a ajudar presencialmente lá, Você né, que teve até esse então apoio da família aí no início. foi, Uhum. sempre, sempre. Até A hoje. família, o meu marido, ele é empenhado 100% hoje nisso aí, ele se Uhum. dedica o tempo dele, é um excelente pai, um excelente companheiro, e eu costumo dizer que Deus faz tudo certo na vida da gente, né, quando a gente Sim. ouve a voz de Deus, dá tudo certo. Uhum. E eu posso dizer que a minha família, eu tenho uma família hoje que é essa família que eu montei, né, antes eu não tinha muito suporte familiar, a minha família primária a gente não tinha esse suporte. E a partir dele, desse casamento com ele, que foi a minha vida foi muito abençoada, é Uhum. abençoada até hoje. Uhum. Então eu tenho só esse filho, fiquei só nesse filho, hoje ele com 22 anos, então a Chiquilique hoje, a nossa marca tem 22 anos, né, que foi Uhum. ali que ela brotou mesmo, foi em 2003. E Uhum. de lá para cá, gente, as coisas foram acontecendo, né, então Uhum. Não, muito bacana. Você falou um pouquinho da questão de Deus, e a gente vê que você é uma pessoa de muita fé, né? Você até sim, comentou aqui comigo que você pedia para Deus, Deus, me fala alguma coisa, me dá uma luz, fala isso. comigo. Me fala um pouquinho da importância da fé e do seu propósito que você vive hoje da Chiquilique. Isso, tudo a ver, tudo. É o firmamento. Hoje, se eu me mantenho de pé, tudo isso, todos os obstáculos que a gente passou no decorrer dessa vida, foi graças à fé que eu sempre tive e acreditar num propósito. Então, quando eu cheguei nessa situação de precisar dessa orientação de Deus, eu lia muito, eu buscava muito, foi quando eu entendi o primeiro segredo que a gente precisa na vida para ter uma vida de sucesso. Uhum. Vou contar para vocês aqui agora, Já anota, de gente. graça, Já pega o papel e para a honra do caneta. Senhor, é você descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida. Se você descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida, e se você ter fé, tudo aquilo que você está planejando, Deus vai abençoar, vai te dar conhecimento. Então, o Uhum. conhecimento que eu tenho hoje é um conhecimento divino. Eu não tive formação. Para vocês terem ideia, o mercado infantil no Brasil, ele abrange aí em torno de 16% da produção mundial infantil. O Uhum. Brasil ele está em quinto lugar em produção infantil. Esse censo aí, se eu não me engano, é de 2023 ou 24, por Uhum. aí. E são 50 bilhões na economia, injetado na economia, fabricação de roupas infantis. Agora eu te pergunto, qual é o movimento infantil de marketing nacional grande no Brasil para esse segmento? Nós temos aí moda, a lingerie, moda adulta, temos Fashion Week São Paulo, que é um fenômeno. Uhum. E alguém já ouviu falar desse movimento na área infantil? Alguém já ouviu falar em cursos profissionalizantes direcionados para a área infantil, para produção de roupa infantil? Em Anápolis, não vou nem muito longe, vou em Anápolis. Não, a gente não tem esse investimento Uhum. nessa área. Então, quando eu comecei, não foi diferente, foi tudo descoberto por Deus, é uma instrução divina. A modelagem, hoje eu tenho máquinas que faz o molde, somente com a minha ideia, a ideia que eu tenho, eu jogo no sistema, o sistema faz. E como é que eu descobri tudo, essas máquinas, descobri tudo? Na época não tinha internet, não tinha rede social,
tudo isso eu costumo dizer que foi divino, veio do céu mesmo, orientação do céu. Né? Então, já começa daí quando você vai no propósito. Então, se você tem um propósito de fazer alguma coisa e não sabe nada daquilo, é só você pedir a Deus que a orientação vem. Com certeza. E a gente vê na própria Bíblia, né, que Deus ele sempre capacitou aqueles que ele escolheu. Chegava e falava, mas eu não sei falar. Vai que eu vou te capacitar. Então, gente, pega essa chave, que essa chave é poderosíssima e é muito verdade. Eu vivo isso na minha vida hoje. Você vive isso na sua vida. E isso é algo muito real mesmo. Leia, e aí você falou que foi para a Praça Bom Jesus, mas aí você me disse que depois também foi para a Feira Hippie. Me conta aquela história que você foi com os braços cheios de coisa. Conta isso aí para nós. Foi. Quando a gente viu que comecei a pegar um dinheirinho na Praça Bom Jesus, eu comecei a investir. Então, a minha primeira remessa de malha grande foi R$500. E eu sabia que lá em Goiânia, ali a gente fala Campinas, lá tem tudo. Tudo que você estiver pensando em montar em uma confecção, você acha tudo. Acha máquina, acha tudo. Só que eu não conhecia esse mundo ainda. E eu fui para lá com esses R$500. Então, eu comprei algumas matérias-primas, né, malhas, num preço melhor do que aqui. E aí, eu fiz bastante coisa. Então, eu falei, gente, eu preciso vender. E minha intenção era atacado, porque eu já tinha pesquisado uma loja e para montar uma loja era muito dinheiro. Então, eu falava, eu vou juntar o dinheiro até eu ter uma condição de montar uma loja. Esse era o foco principal. Quando eu enchi a primeira sacola, uma bolsinha, assim, fui lá para o camelódromo, que eu pensei, ali tem muita loja de bebê, eu vou vender isso aqui, foi o meu primeiro choque de realidade. Por quê? Eu caprichei absurdamente nos modelos. Coisa que estava na minha cabeça, eu botei para fora, botei no papel e ficou maravilhoso. Quando eu cheguei nas primeiras lojas, que era naquele centro popular da parte de cima, o pessoal falou para mim, olha, seus macacões são lindos, perfeitos, os modelos são incríveis, são únicos, mas nós pagamos R$9,50 nesse produto aqui que o pessoal de Goiânia traz pra gente. Só, gente, que R$10, R$10,50 tinha sido o custo dele para mim. Eu trabalhei muito nele para ficar bonito, ficar um produto diferenciado. Então, eu percebi que não dava para vender naquele preço, eu tinha que vender ele no mínimo R$20, e foi o que eu ofereci. Então, os lojistas lá falaram, olha, seus macacões estão lindos, eu quero muito ficar com eles, mas o muito que eu pago, para não dizer que você vai ficar no prejuízo, era R$15. Então, o que eu fiz com aquilo ali? Foi a primeira grande lição que eu tive no empreendedorismo. Precisa conhecer o produto que você vai trabalhar para o mercado que você vai oferecer. Ou seja, eu fiz um produto elaborado para oferecer num mercado que não poderia pagar aquele valor. Não era aquele tipo de produto que aquele mercado precisava. Então, essa foi a minha primeira lição. Foi tentar descobrir uma maneira de fabricar, de produzir um produto que fosse bonito, porque eu queria que fosse bonito, queria que fosse exclusivo, queria que fosse bem elaborado, mas eu queria que fosse barato. Então, foi quando eu entendi que aquelas pessoas que estavam consumindo aquele produto precisavam de um produto mais barato. E esse hoje é o principal foco da Chic Lic. Produzir, fabricar produtos baratos, com qualidade e diferenciado. É por isso que a gente trabalha. Quando você disse no começo, você ajudou muitas mães, você não tem o cálculo exato da quantidade de pessoas, de mães que a gente já ajudou. Durante todos esses anos que eu fabrico, não tem um só ano que a gente não distribui no mínimo 12 a 15 enxovais. Olha. Então, são coisas, a gente não tem essa prática lá na empresa de filmar para quem a gente está levando, nem de pedir testemunho, a gente não faz para isso. Seria importante mostrar a nossa colaboração? Seria importante. Para nós, a importância maior é ajudar mães. E quando eu montei a Chic Lic, a minha maior missão que eu entendia era oferecer para as mães de classe média baixa, como eu estava naquela hora, uma condição de fazer um enxoval do filho delas com produtos de qualidade e barato, que ela conseguisse colocar ali no enxoval do bebê dela, que é o momento mais importante de uma mulher, que é o momento dela da gestação, onde que ela sonha,
é o momento que a gente mais sonha, Com né, Lu? certeza. Então você quer o melhor para o seu filho e muitas vezes você não consegue. Não tem a condição, Não né? tem a E condição. a Chiquilique proporciona isso. Proporciona. E com um zelo muito grande, gente, porque as peças da Chiquilique são impecáveis. A Débora mesmo tá vestindo Chiquilique. Na verdade, não tá vestindo tanto mais, porque ela já tá grande. Mas, não, tá lá as peças, assim. Que a Leia, gente, preparou uma caixa, coisa mais linda, e mandou aqui pra mim na agência. Não, cada peça. Eu falei, gente, não é possível que não serve mais. Aquela branquinha que eu te mandei vídeo. É tudo impecável, gente. linda, Você não encontra uma linha fora do lugar. E eu não tô falando porque ela tá na minha frente, não, gente. É muito capricho. A gente vê zelo. Obrigada. Zelo mesmo nas peças, Obrigada. viu? Inclusive, até a Débora foi uma das modelos do nosso catálogo de dezembro. Foi Arrasou mesmo. lá, ficou linda, Tava maravilhosa. lá. Ô, Leia, conta pra gente quais foram assim, os maiores desafios que você encontrou na sua carreira ali na Bom Jesus, na Feira Hippie, até construir a Chiquilique que é hoje. Quais foram esses desafios? Quando eu fui vender ali no camelódromo aqui do centro da cidade, eu descobri a Feira Hippie, não sabia que existia Feira Hippie. E eu ia lá para pegar algumas coisas para poder abastecer essa lojinha que a gente tinha montado, essa banca, né, essa banquinha nossa. E eu vi, eu fiquei anestesiada quando eu vi aquela quantidade de pessoas comprando. Vinha gente do mundo inteiro, do mundo inteiro, assim, da América, né? Bolívia, Paraguai, esses países vizinhos, e onde hoje a gente faz vendas para lá. Tem parceria com alguns clientes no Paraguai, Bolívia, então é maravilhoso, é um mundo fantástico. E eu cheguei meu marido em casa e falei para ele assim, já sei como é que nós vamos vender essa sacola de macacão. Você vai para a feira domingo, gente, nós não tínhamos nem carro, nem nada, ele foi de ônibus. Falei, você vai levar essa sacola cheia de macacão, vai pendurar nos 2 braços e vai começar a andar nos corredores para oferecer. Quando o pessoal vê esses macacões do seu braço, já vão te abordar e já vão comprar esse macacão. E ele engatou comigo nessa fantasia aí. Gente, quando ele chegou na feira, a primeira banca que ele chegou para mostrar os macacões, que a intenção dele era vender os macacões para os próprios feirantes, para eles revender lá. A primeira banca que ele chegou foi o seu Francisco, meu querido, que, nossa, é uma gratidão imensa, ele é nosso parceiro até hoje. O seu Francisco deu uma química com o meu marido lá e falou, olha, para você vender isso aqui, a fiscalização vai te prender. Então, você tem que ir lá na secretaria da Feira Hippie e pedir uma licença para você conseguir comercializar. Mas como isso vai demorar, vamos fazer o seguinte, coloca seus macacão na minha banca e eu vou cobrar só a montagem da banca hoje. Se você vender, você vai me pagar 50 centavos de cada peça. Nossa. E o restante, e aí nós racha a montagem da banca, você vai me ajudar na montagem. Ele falou, fechou. Colocou os macacões. E no primeiro domingo, ele voltou com a bolsa vazia. Meu Deus, olha só. Quando ele chegou, a primeira coisa, gente, eu treinei tanto o meu cérebro, que todo domingo que ele passou aí, todo domingo, quando ele chegava no portão, a primeira coisa que eu olhava, a bolsa, para ver se a bolsa tinha vindo vazia. Estava vazia. Quando estava vazia, eu falava, ufa, mais uma vez, Deus abençoou. E aí, no final da banca, o seu Francisco virou para ele e falou, nossa, adorei a parceria com você. Eu ganhei dinheiro e você ganhou dinheiro. Domingo que vem você volta e faz a mesma coisa. Até que a gente comprou uma banca, comprou a segunda banca, a terceira banca. Quando veio a pandemia em 2021, que foi quando a gente parou de fazer a feira, nós já estávamos lá com 4 bancas, tinha uma equipe de 3 funcionários, e nós estávamos operando lá na sexta, no sábado e no domingo. 3 dias. Então, a gente parou com a feira por causa da pandemia. Mas nós honramos nossos clientes da feira até 2021. Olha só, não, é fantástico, gente. E é muito interessante a gente escutar isso, porque muitas das vezes a gente só vê o luxo, o glamour lá em cima. Só. E aí esquece que para você chegar lá a história no para degrau, chegar até lá, tem né? todo um processo. Isso. Né? A pessoa passa por muitos desafios. Esse foi um desafio que foi passado. Muito. E aí você não desistiu, a família sempre junto. Sempre. E é muito bom a gente escutar isso, porque isso nos motiva. Às vezes a gente vê ali, ai, mas tá tão difícil, tá difícil, mas vai ficar bom, vai dar certo. Vai só dar não certo. desiste, vai né, dar Leia? certo. Só não pode desistir. Porque quando você tem um propósito, até
citei no final aí, o versículo, depois nós vamos falar nele, eu até citei ele. E o que acontece? Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, se você entender isso verdadeiramente, você sabe que nada vai poder dar errado. Uhum. Porque se ele é o dono de tudo, de todas as coisas, e ele falou que aquele também é o propósito dele, como é que vai dar errado? Se der errado, alguma coisa não encaixou. Então, por isso que eu falei no início, conheça o seu propósito, e aquele propósito que geralmente Deus chama a gente, ele já vem lá de quando a gente foi gerado. Uhum. Quando Davi foi gerado para ser rei, Deus já sabia que ele ia ser rei. Sim. Então ele já tinha as características de um rei. Deus forjou Davi cuidando do rebanho, porque ele ia ser um rei amoroso. Então todas as pessoas, se você analisar a história da Bíblia, você vai entender que todas as pessoas que tiveram uma grande importância para Deus, a importância que eu digo assim, naquela função, né, que todos nós somos muito importantes, ele já vem com aquilo ali dentro dele. Talvez ele não descobriu ainda, talvez você não sabe o que vai montar. Você sente o desejo, eu preciso montar alguma coisa. Você não sabe o quê, mas isso aí, Deus já tem isso dentro de você, você só não descobriu, não achou onde que estava. E ficar de olho nas pistas, né, Ficar Lu, de que a gente olho, estava falando. exatamente. O que você sempre fez, o que você sempre teve amor por aquilo. O que te faz feliz. O que te faz feliz, o que você faz com facilidade, o que as pessoas falam que você faz com muito esmero, com muito zelo. Isso tudo são pistas, né? Sente realizado. Que Deus dá para nós para saber, opa, é nisso. É isso, exatamente. Né? Então exatamente. tem muitas coisas em relação a isso que a gente precisa ficar de olho mesmo, né? E conta para nós a questão da Chiquilique hoje, né? Como que é a Chiquilique hoje? Quantos funcionários você tem? Qual o tamanho dessa empresa? Você tinha falado para mim assim, qual foi o seu maior obstáculo? Chegou bem nessa pergunta, deu certinho. Para mim, o maior obstáculo que eu tive desde quando eu montei foi lidar com pessoas. Foi esse dom, aquele dom de lidar com as pessoas, eu não nasci com ele, eu tive que desenvolver. Porque eu vim de uma família muito ríspida, onde afeto, carinho, isso aí não era uma coisa do cotidiano. Hoje meu filho tem 22 anos, eu beijo ele. Às vezes ele tá dormindo, eu vou no pezinho dele, que é desse tamanho, gente, beijo o pezinho dele sem ele saber. Ele vai ver esse vídeo, ele vai ficar horrorizado. É um segredo, gente, que eu tô falando. Mas eu faço isso, mãe tem isso, né? Mas eu não vim dessa criação, né? Desse carinho. Não, era benção de manhã e benção na hora de dormir. Respeito, abraço, carinho, falar eu te amo, sentar no colo, isso aí a gente não teve. E quando eu vim lidar com pessoas, contratar os primeiros colaboradores, que foi lá na minha casa, primeiro foi uma costureira, eu ensinei tudo para ela, segunda eu ensinei, né, fui ensinando, fui montando sala de corte, fui contratando cortador, teve um cortador que foi trabalhar comigo com 14 anos, né, ele começou com 14 anos, então tem faccionista hoje que tem 15 anos que trabalha com a gente. Eu fui montando isso aí, eu fui moldando isso aí. E hoje, e no começo, qualquer coisa que eu falava parecia uma bronca. Então, muitas vezes, a reação da pessoa comigo já era de reagir àquela bronca. E eu ia muitas vezes na minha cabeça, nossa, eu não falei nada demais. Era normal, né? Para mim, sim. E hoje, Lu, eu entendo que as pessoas é o meu bem mais precioso. Então, eu tenho um amor com cada colaborador, eu tenho uma preocupação com cada um deles. Você vê, agora, nós entramos no ano passado no projeto Saúde. Eu posto no Instagram toda terça-feira. Eu vejo no Instagram. Então elas vão ali, é o projeto da prefeitura, eu libero todas para lá, e já fez parceria com essas professoras, faz uma festa lá, e fiz camiseta personalizada para elas, e quando não vão, eu vou lá saber por que não foi. Porque elas fazem exercício, ela volta animada com a mente dela. Você já pensou, no meio do horário de trabalho, você poder sair para fazer um exercício físico? Nossa. Para uma pessoa que entra às 7 e sai às 5, é maravilhoso. Então, hoje a gente trabalha muito com essa parte social, com eles. Eu procuro saber por que a fulana está triste, por que hoje ela não conversou, eu chamo para conversar, às vezes está precisando fazer uma consulta, eu falo, vamos fazer, vamos atrás. Você entendeu? Então, é tudo hoje. Hoje eu entendo que o bem mais precioso que eu, primeiro, como servo de Deus, e segundo, como ser humano, a maior missão nossa é cuidar
da pessoa mais importante para Deus, que são as pessoas. Então, hoje a gente tem, a Chiquilique hoje investe a gente investe em treinamento, máquinas, eu não deixo que eles fiquem passando raiva com aquela máquina muito tempo, eu já substituo, já elimino todo tipo de coisa que causa. Eu tenho uma brincadeira lá que quando está entalando algum processo, ali a gente fala travando algum processo, eu brinco com eles da seguinte forma: você tem que entender que você está causando estresse no seu coleguinha. Então, eu trato eles de coleguinha, né? Como se fosse criança na escola. Então, eu falo assim: olha, isso aí que você está fazendo está causando estresse no seu coleguinha, vamos mudar. Chama uma pessoa, a gente trata daquilo ali. Então, esse o maior obstáculo hoje é todo dia estar aprendendo coisas novas com as próprias pessoas que trabalham comigo, tanto cliente, quanto fornecedor e quanto os meus colaboradores. E hoje é um total de quantos colaboradores lá? Direto, nós estamos hoje, né, tem falta de mão de obra no mercado, todo mundo deve estar passando por esse momento difícil, né? Muita falta de mão de obra, principalmente na área de costura. É o que eu estava te dizendo, a prefeitura hoje não tem um efetivo, tem alguns cursos sim, a prefeitura até tem no Senai, né? Mas a gente ainda não tem essa quantidade suficiente para a demanda. E eu tenho hoje lá 18 colaboradores, e nós estamos trabalhando lá com em torno de 17, também, eu acho que mais um pouquinho de 17 terceirizados, que são faccionistas fora, que são estampa, trabalham na parte de estamparia. Então, eu tenho os prestadores de serviço também. Uma empresa que começou com R$20, uma barriga e um sonho. Isso aí. Hoje tem quase 40 praticamente, exatamente, né? Pessoas que trabalham ali juntos. Entre os diretos e indiretos, dá essa quantidade. E hoje, assim, lógico que hoje o mercado, todo mundo sabe, está passando por um momento difícil na economia, mas a Chiquilique, ela consegue ainda se adaptar ali nessas mudanças e está sempre de pé, né? Sempre ali trazendo coisas novas, ajudando os nossos clientes, né, a fazer o negócio andar na loja deles. Eu não gosto que a minha mercadoria chega na loja do cliente e fica parada. Então, se eu tenho que saber o que aconteceu, por que você ainda não pediu de novo, por que essa mercadoria está aí parada. Então, a gente tem essa preocupação também. Oleia, e com toda essa história linda, inspiradora, me fala um conselho que você daria hoje para essas mulheres únicas que estão nos assistindo. Qual o maior conselho que você daria para elas hoje na sua experiência? Então, o que me ajudou muito, primeiro, é o propósito, saber o propósito. Até no começo, você tinha dito, falou que eu tinha, no que eu expus, né, eu falei que eu era mãe, esposa e serva de Deus. Uma ordem mais específica, eu acho que primeiro eu sou serva de Deus, segundo eu sou esposa e terceiro eu sou mãe. Porque eu entendo que a minha vida hoje é de serva de Deus, eu vivo no propósito de Deus. As minhas empresas estão aqui para servir a Deus. E eu entendo que ser esposa é a junção de duas carnes que a própria Bíblia fala, né? Será uma só carne. E o filho é a consequência, o meu filho é a consequência. Então, por que eu estou falando isso? Porque mulher é diferente de homem. Quando ele quer falar que vai montar uma empresa, ele não vai deixar filho em casa. Ele não vai deixar o almoço por fazer. Então, a mulher específica, as mulheres únicas, ela tem que entender que ela vai ter que fazer essas três coisas. A gente não pode simplesmente achar que o marido vai te falar que o sabão acabou. Você tem que saber que na hora que você for usar o arroz, ele tem que estar lá na sua despensa. Porque é nós mulheres que damos falta de tudo dentro de casa. Eu sei que muitas têm ajudante, tem a secretária que faz essas coisas, mas nada substitui a esposa e a mãe. É verdade. Então, se você tem um propósito de ser empreendedora, entenda primeiro qual é o papel desse empreendedorismo dentro da sua vida. O que ele vai te tirar? Porque não adianta você montar uma empresa e amanhã você descobrir que você abandonou o seu filho e o seu marido. E aí, para você voltar atrás e resgatar isso aí, vai ser muito difícil. Muito. Então, você não vai conseguir ser uma pessoa feliz dessa forma. Então, se você consegue conhecer o propósito de Deus e falar, eu quero montar uma empresa, e você sabe que aquilo é o que realmente é a sua vontade, é a vontade de Deus, e os seus filhos vão contribuir, o seu marido vai contribuir, vai engajar, não vai ter uma desavença dentro do seu lar, vai dar certo. A chance de chegar lá é muito grande.
Uhum. Esse é o principal conselho, se conhecer, saber os seus limites, saber a sua capacidade e seguir a sua vocação. Porque eu entendo que quando você segue a sua vocação, Deus abençoa, quando você faz o propósito. Eu vou dar um exemplo bem rápido da Tábita, da Bíblia, que ela era uma mulher empreendedora que fabricava roupas para os pobres, ela ajudava os pobres. E ela morreu. Ela era tão importante para Deus, o propósito dela era tão importante que foi ressuscitada para terminar o propósito de Deus. Ela faleceu, ela adoeceu, e Paulo, ele não conseguiu chegar a tempo para visitar ela na enfermidade. E quando ele foi lá e ela tinha morrido, ele ficou a sós com ela e fez com que ela ressuscitasse para terminar a missão dela. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso para você que ninguém, nem nada pode obstruir, pode atrapalhar o seu projeto quando ele é de Deus. Outro exemplo, o rei Ezequias, que adoeceu, ia morrer, e ele tinha propósito, ele tinha que terminar o propósito dele. Ele orou a Deus, o profeta Isaías foi lá e falou, Deus vai te dar mais 15 anos de vida para você finalizar o seu propósito, o seu projeto. Então é isso, é focar no seu objetivo, é força, foco e fé. São aí a chave para você. Que é exatamente o seu lema esse, né? Foco no objetivo. E o objetivo deve ser o propósito de Deus. Exatamente, não tem erro, não tem outra coisa, né? Esse aí é o principal. Você vai estar agradando ele, né? Você vai ser feliz, porque eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, né? Eu faço o que eu amo, eu hoje cuido de pessoas, que é uma missão muito boa, muito importante, e fé sempre. E falando de fé, me fala um pouquinho do seu versículo preferido na Bíblia. Então, é um versículo tão básico que quando eu disser aqui, todo mundo, nossa, mas é evidente esse versículo, né? Que Mas todo tem mundo uma história por trás. Tem. O que acontece? Na verdade, lá diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, na verdade, a principal importância desse versículo está no versículo 12. O versículo 12, Paulo diz o seguinte, sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a importância desse versículo? Todo o segredo dele, todo o mistério da força que esse versículo traz é o versículo anterior, é o 12. Porque quando ele diz isso, ele estava agradecendo lá a igreja, que estava dando um apoio para ele na palavra de Deus, e o que ele quis dizer? Que ele estava preparado para receber tudo de Deus. Se você for num coach hoje, numa apresentação de coach, e ele falar para você assim, tudo posso naquele que me fortalece, e você pegar só esse versículo, você vai sair dali e vai montar uma empresa. Mas será que você viveu o versículo 12, que fala, eu sei estar abatido, eu sei ter fome, sei passar por tribulações, é o processo que a gente e sei ter riqueza. Tudo posso no que me fortalece. Ou seja, você está preparado para passar por tudo isso? Né? Então, é o processo. É o processo. Ele passou pelo processo para depois ele chegar. Então, a gente precisa falar, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu tenho que passar por esse processo. Então, se você montar alguma coisa e hoje tiver a primeira dificuldade, você não entender que você está pronto no propósito ou que você precisa passar por aquele propósito, você vai desistir na primeira obstáculo. Talvez você está passando por isso agora. Está muito difícil, o mercado está difícil, não vou mexer com isso, eu vou largar, vou fazer outra coisa. Você vai passar dificuldade na outra coisa também. Vai. Né? Então, com certeza. E me fala um pouquinho agora sobre o futuro da Chiquilique. Nossa. Você tem sonhos para Chiquilique? Não, até onde eu estou aqui tá bom, é assim que eu quero. Me fala um pouquinho sobre o futuro. Nossa, eu sempre tenho muita ideias para a Chiquilique no futuro, né? Eu sempre tenho muita ideia, porque empreendedor é isso aí, gente, ele não sabe o que é tá. Vocês têm ideia, eu fui no Tocantins nas minhas férias, todo ponto que eu via desocupado, eu olhava e falava, nossa, que dá uma loja boa, hein? Tal do empreendedor não para. Não gente. para, o cérebro não para. Não,
e mulher ainda, Nossa, e pronto. aí vem até a ideia da fachada. Nossa, já pensou? Ali eu podia fazer estacionamento, podia fazer... Então, eram umas currutelas, pessoal. Uns lugares, assim, que você não dava nada e eu conseguia ver alguma coisa, porque faz parte da gente. O cérebro não desliga. O seu desliga? De jeito nenhum, nossa. Não tem como desligar. E o que acontece? Eu tenho muitas ideias, todas elas estão na presença de Deus. Né? Se for a hora de parar agora, ele vai dizer a hora de parar. Mas a minha vontade ainda tem muitos projetos. Por exemplo, a gente quer investir agora, igual eu te falei, nas pessoas. Então, eu pretendo montar muitas coisas ali para beneficiar os colaboradores nossos. Né? Então, tem alguns projetos para a estrutura da empresa. Mercado. Eu vou dar uma notícia aqui de primeira mão. Né? A gente tem hoje uma loja aqui em Anápolis de varejo, né? Que é a Chiquilique loja de fábrica, que foi um protótipo da nossa ideia. Deus tem colocado no meu coração em abrir poços. O que é poços na Bíblia? Símbolo de prosperidade. Prosperidade, gente, não quer dizer riqueza. Quer dizer abençoado em tudo aquilo que você colocar a mão. Tem uma diferença muito grande. Você pode ter rico, tá com a sua conta cheia, e ser uma pessoa frustrada, não é abençoada, né? Uma pessoa próspera. A prosperidade é onde você põe a planta do seu pé, Deus está com você e te abençoa. Mesmo você não ganhando um lucro tão bom e nem sendo tão rico financeiramente, não te falta nada. E você é feliz com o que você ganha. Essa é a diferença. E essa ideia que a gente está colocando de abrir, que eu falei para vocês, postos, significa mais lojas no mesmo padrão da Chiquilique, que é vender preço direto de fábrica. Então, teve uma aceitação muito grande nessa primeira nossa loja. Né? Lá é praticamente como se fosse no atacado. Tem outros produtos que não é da nossa fabricação. Esses é baseado no preço que eu pego no representante, né? no fornecedor, mas aquilo que é fabricação da Chiquilique ou da Nicolinhas, a gente coloca lá tudo com o preço de atacado. Então, nós já estamos com a ideia aqui, contando de primeira mão para você, está vindo aí a nossa segunda loja. Que legal, né? Então, já estamos trabalhando nesse projeto aí. Então, vai ser... Que coisa boa, com certeza. Mais um crescimento. Nossa, é muita bênção envolvida, né? Muita, se for da vontade de Deus, né? No propósito. E, Leia, uma palavra final, nós já estamos chegando no final, olha só como passa rápido, né? Esse bate-papo tá bom demais. Demais. Mas uma palavra final para outras mulheres que também desejam ser únicas como você. Fala para elas um pouco o que vier no seu coração aí para poder ajudá-las. A força a gente já tem. Mulher tem. Não tem como uma pessoa, um ser criado por Deus, ter tantas habilidades. E muitas vezes, no seu momento da sua vida que você está passando aí, eu estou aqui próxima a completar já meio século, né? Em poucos meses agora eu já vou para meio século. Então, eu costumo dizer que são 50 anos evoluindo. Todo dia é uma evolução. Então, eu aprendo tanto com as dificuldades quanto com as bênçãos. E o que eu quero dizer para você? Nunca perder seu foco. Segue em frente, segue seu coração. Você tem toda a força genética, Deus já deu para nós. Você consegue ser mãe, você consegue ser esposa e você consegue ser empreendedora. Basta você organizar. E Deus deu mais um dom para nós, que foi o dom assim extra para as mulheres únicas, que é o dom de conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, aí a gente já tem tudo. A luz você já recebeu, a direção também, e a força já está aí dentro de você. Então, bota para frente essas ideias aí, que eu quero ficar sabendo ainda de muita mulher aí que começou a focar no objetivo aí e está honrando aí a sua raça. A gente vai deixar o arroba dela aqui embaixo. Segue a Leia lá no Instagram. Chama ela responde todo mundo, né, Leia? Ela mesma responde todo mundo lá no Instagram. Apesar dessa correria do dia a dia, de empreendedora, de mãe, de esposa, de empresária, ela sempre tá ali e tá cada vez mais ativa, né, nas redes sociais. Eu tô gostando de ver. Ai, meu Deus. A gente começa naquela vergonha, né? Não sabe muito bem para que tá fazendo, depois a gente vai recebendo carinho das pessoas. Mas ela tá arrasando, gente. Segue ela lá, vamos deixar o arroba dela aí para vocês acompanharem o dia a dia dessa empreendedora que realmente não para. Não para, gente. Não gente, que conversa inspiradora, né? Eu acho, assim, fantástico a gente conversar com essas mulheres que realmente fazem a diferença, não só para elas, não só para a família delas, mas igual a Leia, faz a diferença para cada um dos colaboradores que passam na vida dela ali,
no dia a dia, na fábrica. Você está de muito parabéns por tudo que você Obrigado. construiu até aqui. E eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir, porque quando a gente pede para Deus abençoar os nossos planos, eles dão certo. Com Né? A certeza, gente com sabe disso, a certeza. gente que serve a um Deus vivo e poderoso, a gente sabe que vai dar certo, Com né? No tempo certeza. dele, no propósito dele, vai dar certo. Certo, E quando a gente pensa sempre em servir pessoas, esse propósito ele vai muito além, com né? certeza. Então é o que Jesus fez na terra o tempo todo. É o bem mais É o bem precioso mais de Deus, né, é precioso. o ser humano. Amar o próximo como a Amar, nós mesmos, e é isso que a gente exatamente, faz aqui na Terra, né? Seu exatamente. propósito é muito ligado com o nosso também aqui na agência. A gente sempre pensa em servir pessoas da melhor forma, com excelência em trabalho. E eu dou os parabéns para você, Muito juntamente com todas as obrigada. mulheres únicas que estão nos assistindo, né? Parabéns mesmo, que Deus prospere cada vez mais a sua empresa, Nossa, a sua vida e a sua família, muito né? obrigado, Lohane. Olha, você é realmente uma pessoa incrível. Quem conhece ela pessoalmente é a mesma pessoa. Não tem essa de estar nas câmeras é uma coisa, ou negociando é uma coisa, e lá fora é outra, não. Ela é essa pessoa maravilhosa, é uma pessoa de Deus, né? Graças a Deus, assim, eu convivo com essas pessoas, eu atraio para minha vida pessoas que nem ela. Eu espero ter parceria muitos anos, a gente fazer Com muito certeza. parceria, muito podcast, vir aqui apresentar um monte de projeto ainda, Com né? certeza, vai ser um prazer. O prazer é todo meu. E foi muito bom ter falado com vocês. Eu espero, sinceramente, que possa ter ajudado alguma pessoa, assim como ajudou a mim também estar aqui nessa tarde. Ah, Agradeço sim. demais pelo Muito convite, querida. obrigada. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você está aí no YouTube, dá o like, compartilha esse vídeo com suas amigas, com outras mulheres empreendedoras. Se você está aí no Spotify, já se inscreva também no nosso perfil aqui do Spotify, para que esse movimento de mulheres únicas como você possa crescer cada dia mais. Obrigada e voltem sempre à nossa casa.